E queria te convidar agora para tomar um lugar, pode escolher, já que temos vários aqui, pode ser. E para a gente dar início agora a um painel, o papel das GovTechs no fomento à inovação do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria convidar também o senador Carlos Portinho. Eu queria convidar para subir ao palco também o embaixador do Emirados Árabes, Saleh. Esse painel, um painel sobre o papel das GovTechs no fomento à inovação no Estado do Rio de Janeiro. Deixo com vocês agora. Não sei se vamos ter espaço talvez para alguma pergunta no final. Se tivermos, a gente abre para algumas perguntas. Está iniciado, vocês têm a honra de abrir o evento do Blockchain Rio Festival. Bom, vou tomar a liberdade de iniciar o evento. Muito obrigado pela presença de todos vocês, se não se importarem, prefiro às vezes falar andando. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado por esse evento do Blockchain Rio Festival. Primeiro porque é um evento no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro precisa de eventos como esse. Segundo, porque a gente precisa falar de tecnologia, inovação e principalmente desenvolver o nosso Estado apontado nessa direção. Eu sou o senador Carlos Portinho, para quem não me conhece, senador pelo Rio de Janeiro, e confesso que eu tenho um interesse enorme nesse tema, e é um tema que eu tenho trabalhado muito no Senado Federal, no Congresso Nacional. Eu tive a oportunidade de, logo quando eu assumi o meu mandato, e corri atrás disso, admito, ser o relator do projeto de lei, que agora é lei, das startups, do marco legal das startups, projeto do governo federal, que iniciou pela Câmara dos Deputados, teve a felicidade de encontrar como relator lá o deputado Vinícius Poit, de São Paulo, uma pessoa também antenada com o futuro, né? Aprovou o projeto chegou no Senado e eu corri atrás da relatoria pelo meu interesse e por acreditar que justamente esse é o futuro, já é o presente, mas é sempre bom a gente pensar que a gente tem muito ainda, falando em tecnologia e inovação, para desenvolver, o desconhecido que logo a gente vai descobrir, e eu busquei esse projeto, essa relatoria. A importância do marco legal das startups, que começa nesse pouco tempo em que se tornou lei, pouco mais de um ano, né? Primeiro traz a segurança jurídica para o setor, né? Principalmente para o investidor anjo, que tinha uma figura imprópria no sentido da sua natureza jurídica e que trouxe pelo marco das startups essa segurança jurídica. Segundo, porque através do marco legal, a segurança jurídica gera mais oportunidades e mais investimentos, justamente porque mais seguro, justamente por haver um marco legal. E terceiro, que eu chamo de um efeito colateral, é que o marco legal das startups empurra os governos aquilo que hoje é o mais importante, que é a formação profissional. Sei que muitos de vocês, como investidores, como agentes de inovação, empreendedores, já perceberam a dificuldade de encontrar mão de obra no mercado. Em Santa Catarina, que é um estado, um case de sucesso que eu considero e tenho levado diversos prefeitos para conhecer, como eu conheci durante o projeto participativo de debate da construção do marco legal, como é impressionante você unir o empreendedor, o conhecimento que as universidades podem prover, né, e o material humano através da sua capacitação, né? Muitos aqui no Rio, e eu faço uma autocrítica quando eu olho para Santa Catarina, muitos aqui no Rio falam, vamos desenvolver o porto, vai ser um grande hub de tecnologia. Por quê? Por que botamos fibra ótica? Por que demos incentivos fiscais? E isso não é o principal. O principal é a união da iniciativa privada, das universidades e da capacitação humana. Porque esse setor precisa. Em Santa Catarina é pleno emprego. Quem tiver um programador, alguém que tem alguma formação, vai lá, tem emprego, tem bons salários. E a comunicação, a tecnologia, ele é um instrumento
para a gente, a tecnologia, para a gente comunicar justamente com a juventude nem, aqueles que dizem que nem trabalham e nem estudam, porque nós estamos errando na comunicação. A comunicação dessa geração é a tecnologia. E se os governos não forem empurrados, como acredito que o primeiro passo foi dado pelo Marco Legal das Startups, para formar os nossos jovens e dar a eles a oportunidade de se inserir na era digital, a gente não vai conseguir atrair para o estado aqui do Rio de Janeiro os investimentos e o desenvolvimento urbano também, que é outro efeito colateral. Quem conhece a CAT em Santa Catarina, estive lá desde quando era um galpão, fica impressionado também com o desenvolvimento urbano. E a gente aqui no Porto tem lá certamente um grande exemplo. Mas não foi só o marco legal das startups que me interessou. Recentemente chegou ao Senado Federal o projeto dos criptoativos. E eu confesso, é difícil tratar dentro daquele ambiente de algo tão inovador, tão moderno, que certamente para a juventude, para vocês, é de fácil compreensão. Vamos explicar o que é o criptoativo para um senador que está no seu terceiro mandato. Vamos buscar algum senador, algum parlamentar que vá relatar um projeto de criptoativo. Vamos olhar para os jovens. Dizem que eu sou mais jovem, eu já estou chegando nos 50. Vamos olhar para o que parlamentares mais jovens poderiam. Quem são os representantes dessa nova geração no parlamento? Quem é que pode conduzir esses processos? Bom, alô? Bom, embora de outra geração, pelo o interesse que eu tenho e por ter aprendido muito desenvolvendo o projeto do Marco Legal das Startups, eu e a minha equipe, e tenho pessoas do meio, nos dedicamos a olhar o projeto dos criptoativos, com interesse próprio, de que a gente não atrapalhe o mercado, não atrapalhe, porque o Estado atrapalha, na maioria das vezes, quando ele mete o dedo. Eu sei que muitos de vocês pensaram, quando o projeto caminhou, não, a gente não vai precisar disso, o mercado se autorregula, não queremos regulamentação. Mas, voltando, a regulamentação traz segurança jurídica, e a segurança jurídica permite maiores investimentos e desenvolvimento desse setor. Então, lembro que na discussão com o relator, o senador Irajá, que tem mais ou menos a minha idade, também é da minha geração, nós nos debruçamos sobre o projeto e me chamou a atenção duas questões que eu quis emendar no projeto. Uma, eu considero uma vitória, e o outro, infelizmente, nós perdemos. A primeira vitória e eu sei que houve uma certa resistência do mercado quando a gente sugeriu que essa regulação, a gente separasse o patrimônio dos investidores do patrimônio das exchanges, falando de criptomoedas. E muitos falaram, não precisa disso. Eu discuti, inclusive, com técnicos do governo a respeito disso, que também resistiam, porque eles conhecem o modelo dos bancos, dos grandes bancos, que vão exigir um lastro enorme para que as exchanges carreguem o investimento que elas recebem dos seus correntistas. E eu escutei que o mercado dizia, não, a gente rejeita isso, a gente não quer, é melhor que seja assim, não precisa separar o patrimônio das exchanges do capital investido pelos correntistas. E a gente viveu agora um grande baque no mercado de criptoativos, e eu imagino que agora seja até melhor compreender a proposta dessa emenda que a gente apresentou. Primeiro, porque se não houver a segregação desse patrimônio, do que é investido por você, correntista, do patrimônio que tem a exchange, como acontece num banco, você coloca lá o seu dinheiro, o teu dinheiro vai lá para o patrimônio do banco. Você vai sacar alguma hora, mas ele está lá financiando outros empréstimos, outras ações, né? Mas a gente viu agora com o BAC que na hora que o preço do criptoativo caiu, as exchanges fecharam o cofre
E o seu dinheiro estava lá. E você não pôde sacar, você não pôde vender, você não pôde se antecipar ao momento que estava acontecendo. E muitos perderam por a impossibilidade de mexer no seu próprio patrimônio dentro da exchange, perderam muito dinheiro. Então, uma das emendas saiu vitoriosa, e agora eu acho que a gente pode enxergar melhor o benefício dela, foi a segregação entre o que é o patrimônio da exchange, né, e o que é o investimento do correntista. Para que no momento que você queira, porque o dinheiro é seu, você pode sacar o seu dinheiro. E não vai precisar exigir da exchange, por outro lado, que ela tenha um lastro maior para poder suportar o investimento do correntista, para poder dar o lastro para o investimento do correntista. Se você pode chegar lá e sacar a sua parte, ela não precisa garantir, porque vai estar sempre à sua disposição, porque é um código. O código é seu, está no seu nome, não é da exchange. E isso vai permitir o quê? Que esse mercado de exchange possa ser aberto. Porque se a gente exigir essa garantia, esse lastro, vai acontecer que nem os bancos. Vocês vão concentrar, a gente vai concentrar o mercado na mão de uma, duas, três exchanges, 4 talvez, porque elas provavelmente vão se juntar aos bancos e talvez haja uma concentração até maior. Então eu considero uma vitória no Senado a alteração que fizemos no projeto da Câmara, fazendo a segregação do patrimônio das exchanges do valor investido pelo correntista. A derrota, e eu falo com uma certa tristeza, mas com uma esperança de que também isso vai ser revisto. Houve uma resistência muito grande do Banco Central à emenda que eu coloquei, que permitiria que o setor público, governos, prefeituras, pudessem ter a sua conta aberta em criptomoeda nas exchanges. E qual é a importância disso? Primeiro porque isso já está inserido dentro da nossa economia, já é uma realidade. Até estava conversando aqui antes, quem há 6 anos entrou, lá atrás, estava pensando quando é que isso ia acontecer. Já aconteceu, né? Então já é uma realidade. E segundo, porque dá oportunidade também para que a pessoa comum que investe em cripto possa movimentar os seus recursos, pagar os seus tributos de forma mais ágil, mais segura pelo blockchain, pela metodologia de blockchain que guarnece essas operações. E os estados e os governos vão ter que aprender a lidar com a volatilidade do mercado, como acontece em qualquer outro investimento que o governo aporte. E eu fiquei triste particularmente, que aí eu vou contar um caso que é um sonho, e vai acontecer. Quando eu relatei o projeto do Marco Legal, e um dos grandes benefícios dele foi trazer inovação para o setor público, né, secretário? Porque a gente só pode fazer o que a lei manda. A gente, no setor público, se não está previsto em lei, você não pode. Isso é uma trava para a gente levar inovação para dentro do setor público. E todos aqui participaram, infelizmente, da tragédia de Petrópolis, né? Uma cidade, por conta de uma forte tempestade, que foi devastada. E eu lembrei do marco legal das startups, lembrei do contrato de solução inovadora, que já é uma realidade. Petrobras, governo de Minas Gerais, já começam a usar, porque a lei é nova, tem um tempo aí de maturação também por parte dos governos para usar o marco legal das startups, né, nessa questão da sua relação governamental, né, do desenvolvimento de inovação, da apropriação de inovação pelos gestores públicos. E a gente começou um movimento para que Petrópolis fosse e será a primeira cidade do nosso país a lançar a sua própria NFT, que não vai ter a memória da tragédia, vai ter a memória da reconstrução de Petrópolis. É uma cidade imperial, estamos no nosso bicentenário da independência. As NFTs, elas podem trazer e contribuir na preservação do patrimônio, né, na memória, agregando serviços, né, em parceria com o comércio de Petrópolis, que precisa se revitalizar, com os hotéis.
E como é que a gente pode fazer isso então, se não há lei que regule essa questão? E aí eu fui no marco legal das startups. Petrópolis já aprovou imediatamente a tragédia, aprovou por lei municipal autorizativa para que a prefeitura emitisse um ativo não fungível e colocasse em mercado, né, captando recursos para a reconstrução da cidade, que a própria lei dirige para 2 investimentos próprios, que é a revitalização do centro comercial, especialmente da Rua Tereza, e também é o que for arrecadado, né, se couber, a compra de terrenos para habitação social. E qual é a grande dificuldade, passado essa primeira fase, que já é inovadora para um governo ter aprovado um projeto de lei que autorize isso? A segunda fase é colocar um contrato de solução inovadora na rua, para que vocês, as exchanges, possam desenvolver o produto e tenham a liberdade também, que o marco legal das startups dá, para vocês desenvolverem esse produto, que está ancorado numa bela causa e numa grande oportunidade de ser, inclusive, um case, o primeiro do Brasil, de lançamento pelo setor público de uma NFT. Esse momento agora, ontem eu fiz o contato, quero elogiar o nosso Tribunal de Contas do Estado, porque, por ser tão inovador, e embora o marco legal das startups dê, né, a possibilidade de se preparar e colocar na rua esse edital, era importante, por segurança jurídica aí do gestor público, que o Tribunal de Contas do Estado se debruçasse sobre essa primeira iniciativa nessa direção. E o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, eles estão se debruçando, e ontem o presidente Rodrigo me ligou para dizer que espera brevemente poder autorizar, e lógico que ele reconheceu que é algo novo para o setor público, né? Mas certamente depois disso será um marco para outras iniciativas iguais que poderemos pensar. E acredito que em breve vocês, a Prefeitura de Petrópolis já autorizada, poderá. Mas e aí? Vamos voltar ao projeto da criptomoeda. Como é que a Prefeitura vai receber esse recurso? Em criptomoeda? Bom, se esse projeto de lei tivesse em vigor, ela não poderia, porque a minha emenda não foi acatada. O Banco Central resistiu e disse: não, a gente não vai aceitar que governos tenham participações em criptoativos. Mas por que não? Então o caminho, que será certamente o caminho, é a exchange receber, né, arrecadar através da venda da NFT e liquidar em moeda corrente e transferir o recurso para a Prefeitura de Petrópolis, que a lei diz lá, municipal, tem uma conta própria e destinada para aqueles fins que eu falei. Mas isso é um processo muito mais burocrático, porque se a Prefeitura pudesse ter a sua conta em criptoativos, ela poderia inclusive escolher qual é o melhor momento dela vender e realizar financeiramente em moeda aqueles valores arrecadados. Essa foi a derrota do projeto. O projeto está na Câmara. Quero dizer a vocês que precisamos do apoio do setor, porque tivemos, acredito, muitos avanços. Tenho para mim que a lei não atrapalha, que isso é um cuidado que a gente tem que ter, e acredito que com o esforço de todos e a pressão sobre a Câmara dos Deputados, a gente possa aprovar o quanto antes esse projeto, que até pelo momento que as criptomoedas passaram, se torna ainda mais relevante para trazer, então, essa segurança jurídica que vai gerar oportunidades, e oportunidades geram mais investimentos. A gente tem também, falando de blockchain, que sempre o primeiro impulso é ir para o lado das criptomoedas, né? Mas a metodologia do blockchain, ela é muito importante, e o governo do estado tem investido com a UERJ nisso, para rastreamento, por exemplo, de produtos. Por exemplo, madeira. A gente quer saber se aquela madeira é legal, se ela saiu da maneira correta, como manda a lei, e chegou ao destino final. Está aí a metodologia do blockchain. A gente quer rastrear o nosso fundo do mar,
que, se eu não estou enganado, é um projeto que a UERJ está fantástico na nossa costa, né? E poder guardar isso. E para concluir, a questão dos cartórios públicos, né? Transformar aquilo que está lá arquivado hoje num computador do cartório, a sua escritura, a compra do seu imóvel, tornando as operações mais ágeis, mais baratas, né? Poder inserir essa cultura, né, também dentro dos registros públicos, serve de igual forma a metodologia do blockchain. E principalmente, trago aqui a reflexão para a gente pensar como é que é difícil o gestor público acompanhar a evolução da tecnologia e da inovação. Quem mora no Rio de Janeiro viu o que aconteceu com a prefeitura agora. Hackers entraram, derrubaram todo o sistema, você não consegue emitir uma nota fiscal, você não consegue pagar o imposto. O governo da cidade está um passo atrás da tecnologia e da inovação, porque ele poderia ter tudo isso em blockchain, em códigos próprios dele. E a gente estaria agora emitindo nota fiscal em cima da plataforma do blockchain. A gente poderia evitar a emissão de nota fiscal fria. Por quê? Porque ela estaria atrelada a um código próprio do blockchain. O que eu quero dizer com isso? Não é só a crítica ao governo, não é só o reconhecimento de que a gente está sempre um passo atrás da inovação, e isso a gente tem que mudar. A gente tem que inserir dentro dos governos a cultura da tecnologia e da inovação, o que há de mais moderno, as ferramentas que estão aí. E mais do que isso, a gente tem que abrir a oportunidade para o mercado trazer essas soluções para o governo. E isso a gente começou abrindo a porta através do marco legal das startups, aproximando o setor privado do setor público. Mas todas essas oportunidades estão aí para que os governos abracem e entendam que eles precisam avançar nessa direção. Eu tenho dito muito no Senado para os meus colegas: não resistam à tecnologia, é inexorável, vocês serão atropelados. A gente discutia outro dia lá se a bula do remédio poderia ser abolido o papel e poderia ter um QR Code. E tinham diversos senadores de oposição dizendo que não. A gente há pouco tempo atrás discutia se o ingresso do futebol tinha que continuar sendo vendido em algum ponto estático. E a gente evoluiu, porque lógico, qualquer uma pessoa hoje, mesmo aquela mais vulnerável, ela pode até não ter o celular, não ter acesso à tecnologia, mas ela tem acesso a alguém que tem. E a tecnologia liberta, e ela tem que ser empurrada para a tecnologia, para conviver com esses instrumentos de tecnologia de inovação. Então a gente discutia a bula do remédio no QR Code, vamos discutir o rastreamento dos remédios em blockchain, para a gente saber se aquele remédio que está chegando na farmácia não é fruto de contrabando, se não é produto adulterado. Vamos dar 2 passos à frente e não olhar mais para trás. Muito obrigado. Bom, alô, vamos lá. Eu queria aproveitar, a gente teve uma presença de última hora que estava programado e que chegou no horário, inclusive, que a gente começou esse painel um pouquinho antes, mas eu queria convidar e trazer ao palco o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, João Carrillo, que está também agora presente aqui. Peço perdão, ele chegou no horário e nós é que começamos um pouquinho antes, tá joia? Então agora dando continuidade, secretário, dou a palavra, você também, tá? Falar um pouquinho e depois para encerrar aqui também, o secretário para fazer as últimas considerações, tá joia? A gente tem 20 minutos ainda dentro desse painel, tá bem? Obrigado. Oi. Bom dia a todos, nosso querido amigo senador Portinho, a todos presentes. Uma grande satisfação estar aqui representando o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Quero deixar um abraço
a nossa equipe da FAETERJ, né, da nossa vinculada FAETEC, que está aqui presente com o projeto de NFT para registro de artefatos subaquáticos, e parabenizar toda a equipe do evento. É um evento de extrema importância, o maior evento da América Latina de blockchain. Essa ferramenta tão importante que veio para trazer mais segurança nas transações, que veio para trazer segurança nos registros e que com certeza é o presente e não é mais o futuro. Então podem contar sempre com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Estaremos sempre presentes fomentando esse tipo de evento através da FAPERJ. Estaremos sempre aqui também trazendo o que nós estamos fazendo via Secretaria e nossas vinculadas para participar desse tema tão importante. Muito obrigado. Próximo também. Então, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, por favor. Opa, bem-vindo, Gustavo. Bom, pessoal, bom dia aqui, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos superar os problemas técnicos e a gente vai no gogó aqui que estamos acostumados. E ao longo da apresentação, ao longo da nossa fala, vai entrar a apresentação. Então, cumprimentar aqui o nosso senador Portinho, cumprimentar os secretários do Estado do Rio de Janeiro. Eu, como bom carioca e tijucano, obrigado pelo trabalho de vocês. E cumprimentar nosso querido embaixador dos Emirados, nação parceira nossa que está cada vez mais se aproximando do Brasil. Obrigado aqui a todos os organizadores do Hack in Rio pelo convite. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Espero deixar aqui para vocês provocações, pensamentos e trocar boas experiências e boas ideias que eu pude aprender e pude vivenciar nesses meus 3 anos como presidente do BNDES. E eu vim falar um pouco hoje aqui para vocês sobre mudança, sobre transformação. E naturalmente, por a gente estar sentado na cadeira de um banco, a gente faz alusão a uma mudança no mundo corporativo e financeiro. E a gente vê que hoje o mundo corporativo está vivendo um daqueles momentos em que o vento empresarial ele faz curva. A gente teve revolução industrial, revolução da internet, tivemos pandemia, e o que a gente está vendo se proliferando pelos mercados corporativos e financeiros são mudanças extremamente profundas. São mudanças que mudam a forma com que as empresas se conectam com o meio ambiente, mudam a forma com que a sociedade se conecta com a política e a política com o mercado financeiro. E momentos de mudanças são momentos de incerteza, mas também de muita oportunidade. Preciso de ajuda aqui. Alguém vai falar para mim? Pega aqui para mim. Preciso de ajuda aqui porque... Pede para alguém passar porque não está funcionando. E a gente vive hoje num mundo que ele é muito incerto. Ele é um mundo que os militares gostam de chamar de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse mundo de mudança constante e permanente, ele requer da gente muita humildade em primeiro lugar. A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele certamente não será como hoje e a gente certamente não vai acertar o futuro. Então precisa de um formato de colaboração, inovação e foco no impacto, foco no propósito, em tamanho tal que a gente não estava acostumado. Então é uma mudança muito substancial na forma da gente interagir entre nós mesmos e na forma da gente interagir com as empresas. E a pandemia só acelerou isso. Se você olha, se a gente voltar 3 anos atrás, voltar para 2019, e eu dissesse para vocês que a gente teria uma guerra na Europa, que a gente teria uma pandemia mundial, teria crise energética e inflação no mundo desenvolvido. Possivelmente eu teria sido chamado de maluco. Então, se você for entender e olhar para trás esses últimos 3 anos e supor, por óbvio, que nos próximos 3 anos isso pode se repetir e talvez em 10 anos isso se repita de forma até mais imponente, mais forte, a gente precisa ter uma capacidade de navegar em mares desconhecidos que a gente nunca teve. É um momento de agilidade, é um momento de criatividade, inovação muito acelerada. E por isso que as estruturas com as quais a gente geria a empresa no passado, e eu gosto de dizer que era uma forma de gestão de empresa unidimensional. Empresas em que, se a gente focasse no lucro financeiro, a gente faria o nosso trabalho bem feito. Empresas que a estrutura organizacional delas era muito verticalizada, novamente unidimensional.
E hoje está claro que o lucro financeiro ele é sim importante, mas ele tem que estar acompanhado de outros atributos, outros valores e outras formas de você criar valor. E essa estrutura hierarquizada, unidimensional das empresas, ela também está mudando. Hoje as empresas ela têm parceiros, fornecedores, diferentes stakeholders, fazem joint ventures, fazem laboratórios de inovação. Então a quantidade de dimensões que uma empresa tem que gerir as suas relações, ela é incontável. Então aquela forma unidimensional do lucro financeiro e unidimensional na gestão de empresa, ela mudou completamente. Ela é hoje efetivamente multidimensional e numa velocidade de mudança e ebulição de transformação que o nosso cérebro talvez tenha até dificuldade de absorver, a dificuldade de gerenciar isso. E daí você vem várias palavras para se aplicar ou se definir essa nova forma de organização empresarial. Ecossistemas, stakeholders, várias formas e várias palavras que tentam abordar essa nova forma de você fazer a gestão empresarial e organizar, enfim, atores, fornecedores, clientes, empregados em torno disso. E no BNDES a gente tem adotado a estratégia que eu gosto de dizer baseada em 3 pilares: propósito, inovação e impacto. Vou falar um pouco sobre cada um deles. A primeira palavra, o propósito, tem várias definições. Alguns chamam de agenda de sustentabilidade, outros chamam de agenda ESG, outros chamam de consciência empresarial. Você tem vários nomes para definir isso. Mas no fim, o que eu gosto de resumir essa visão é que as empresas estão aqui no final do dia para melhorar o mundo, para melhorar a vida das pessoas. Vamos usar o caso do BNDES como exemplo. O BNDES ele é um banco e, por óbvio, faz empréstimos, mas a função do banco, especialmente um banco de desenvolvimento, não é fazer um empréstimo, é fazer um empréstimo como um meio para um fim. E a gente aplicou essa filosofia no banco e vou falar um pouquinho para vocês de como isso é impactante em apenas 3 anos. Inovação. As empresas hoje que não inovam, não revisam as suas formas de fazer negócio, não se desconstroem, elas vão ter muita dificuldade em estar aqui presente nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, inovação deixou de ser um departamento nas empresas e passou a ser uma atividade core de qualquer empresa. A empresa ela tem que buscar se destruir ou buscar se inutilizar todo dia. Então, propósito, impacto, inovação, sustentabilidade. Coisas que qualquer empresa tem que fazer, do contrário, ela vai ter muita dificuldade de permanecer presente. E existe uma certa percepção ou questionamento contrastando essa visão com a lucratividade, a rentabilidade. E eu vou falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso, que na verdade é o contrário. As empresas que se adaptam a isso e atuam dessa forma, elas tendem a ser mais perenes, tendem a ser mais estáveis e, portanto, no longo prazo, mais lucrativas. Não tem qualquer dicotomia entre ser inovador, ter sustentabilidade, operar com propósito e gerar impacto na ponta, muito pelo contrário. A correlação com a lucratividade no longo prazo ela é direta. Eu gosto de fazer uma analogia para explicar tudo isso que eu estou colocando nesses últimos minutos, uma analogia temporal com o que a gente viu nos anos 70 no mercado americano. E o que a gente está olhando para frente é algo parecido, só que de uma forma um pouco mais complexa. E o que aconteceu nos anos 70, 80 no mercado americano foi um momento em que você tinha o mundo financeiro, o mundo do dinheiro, para usar uma expressão simples, e o mundo corporativo, o mundo das empresas. E naquele momento, toda a teoria de que a gente chama de finanças corporativas, ela saiu da academia e foi para as mesas de negociação, foi para as salas de diretorias empresariais. Então foi um momento em que o mundo financeiro e corporativo, eles passaram a estar mais conectados. A gente começou a usar ferramentas de gestão de fluxo de caixa,
de gestão de avaliação, de alavancagem de capital, de sofisticação de estrutura de capital, de utilização dos mercados financeiros como ferramenta de melhoria corporativa, ferramentas que até aquele momento não estavam tão disponíveis, não eram tão difundidas. E a história ela foi muito clara para dizer o que aconteceu. Tiveram dois tipos de empresa. As empresas que adotaram esse novo ferramental tecnológico disponível e aquelas que sumiram do mapa, foram vendidas ou foram compradas. O mercado tentou dividir as empresas entre empresas financeiras, que eram geridas por fundos ou geridas por uma filosofia que juntava o mundo corporativo e financeiro, e as empresas chamadas de mais tradicionais. Isso durou pouco tempo. Esse mercado deixou de ser dividido e virou um mercado só. O mercado das empresas que absorveram e fizeram essa evolução ferramental e trouxeram para a sua gestão uma conexão maior do mundo financeiro para o mundo corporativo. Então, eu gosto de dizer que, se até então o mundo financeiro e corporativo eles falavam por trocas de cartas, eles passaram a estar ligados por um telefone por fio, onde eles estavam constantemente conectados, constantemente online. E o que está acontecendo agora? A gente está pegando esse mundo financeiro e corporativo e conectando ele com os aspectos sociais e ambientais. Quando eu comecei a trabalhar e quando a gente volta aí 20, 30 anos, havia uma percepção de que dinheiros e empresas estavam desconectadas ou não deveriam se preocupar ou não deveriam tratar de aspectos sociais e ambientais, porque isso seria algo de responsabilidade dos governos. E a verdade é que hoje, através dessa agenda de propósito, sustentabilidade, ESG, impacto, enfim, diversos nomes, a verdade é que hoje a gente tem ferramentais sociais, ferramentais regulatórios e ferramentais tecnológicos, onde os aspectos sociais e os aspectos ambientais, eles passam a ser insumo produtivo das empresas e passam a ser produto dessas empresas também. E não só pelas questões sociais, mas por causa da tecnologia que a gente tem hoje disponível, aqui é um exemplo bem claro disso. Em 2007 isso aqui foi lançado e a gente não discutia isso. Em 2007 era normal você, enfim, fazer energia gerando carvão. Em 2007 você falar em auxílio de renda mínima era algo totalmente inovador. E a verdade é que hoje a gente tem ferramentas de gestão empresarial, ferramentas de gestão financeira que conectam não só o mundo do dinheiro com o mundo das empresas, mas também com o mundo do meio ambiente e com o mundo social. E na nossa visão, o tempo vai separar esse momento em dois grupos de empresas. Aquelas que fizeram a adoção dessa inovação de gestão empresarial e aquelas que possivelmente ou vão ser compradas ou vão fechar suas portas. É uma ferramenta de gestão de recursos financeiros ou reais que passa a estar disponível para gestores, para executivos, para conselhos de administração, que até então não estavam. E cabe a nós fazer uso dela e entender que as empresas têm sim que considerar no seu balanço de ativos e passivos todos os aspectos sociais e ambientais para a sua cadeia de criação de valor. Isso é positivo, isso é super positivo, porque as empresas vão estar mais integradas com a sociedade, as empresas vão estar mais integradas com o meio ambiente e elas vão poder apoiar os estados, apoiar os governos na transformação do dia a dia, na melhoria de condição de vida das pessoas. E as empresas que conseguem fazer isso, elas são mais perenes, são mais duradouras e vão gerar mais retorno para os seus acionistas. Novamente, não tem qualquer tipo de dicotomia em relação a isso. E aí você pega o caso do BNDES, por exemplo. Vamos olhar o caso do BNDES como um mero exemplo do que a gente está colocando em prática através dessa filosofia. Quando a gente olha para o BNDES, muitas pessoas ainda pensam num banco como um cofre de dinheiro. Alguém que tem ali um objetivo, obviamente, de gerar lucro financeiro e de fazer grandes empréstimos.
E, novamente, o banco tem sim uma capacidade super relevante de fazer empréstimo. Mas esse banco, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a função dele é desenvolver o Brasil. Uma das ferramentas que esse banco tem é fazer empréstimos. Mas, na verdade, o banco tem que atuar em todas as esferas de construção de capital do Brasil. Então, a gente tem que acumular capital financeiro, a gente tem que acumular capital de inovação, a gente tem que acumular capital de governança, a gente tem que acumular capital social, a gente tem que acumular capital ambiental, tem que acumular capital climático. E foi justamente mudando essa filosofia do banco e fazendo ele se posicionar de forma de atuação multidimensional que o banco ele foi reconhecido em julho do ano passado pela revista Euromoney, numa espécie de Oscar do mercado financeiro, como o banco que realizou a maior transformação bancária na América Latina. E mais importante do que você ganhar um Oscar, é você ganhar um Oscar sem ter aplicado para ele. Então a gente foi escolhido de forma espontânea. E olha como é que é interessante. A partir do momento que o banco ele deixou de se preocupar com o lucro financeiro como a sua principal métrica, a gente entregou no ano passado, em 2021, o maior lucro financeiro da história do sistema financeiro nacional. Nenhum banco na história tinha entregado o lucro que a gente entregou no ano passado, de 34 bilhões de reais, dizendo justamente que o BNDES não deveria se preocupar com seus resultados financeiros. Obviamente, ele tem que ter uma sustentabilidade financeira, mas o objetivo primordial do banco é entregar resultado na ponta, é entregar valor e de criação para a sociedade, criação de valor econômico e ambiental para a sociedade. Na hora que o banco ele deixou de focar em grandes empresas e passou a focar nos heróis nacionais, a gente colocou de pé, durante a pandemia, o maior fundo garantidor de crédito da história do Brasil, que foi o FGI-PEAC. E é uma operação de fundos de aval, né, fundos fiadores, que chegou para ficar. O banco inovou. Então, eu tenho dito que, muitas vezes, mais importante do que emprestar 10 bilhões de reais para uma empresa, é você emprestar 1 bilhão de reais para 1000 empresas. Eventualmente, eu diria até possivelmente, o impacto social, o impacto econômico, o impacto ambiental dessa ação, ela vai ser muito mais forte do que você emprestar 10 bilhões de reais para uma única empresa. E na hora que o banco deixou de se preocupar em fazer exclusivamente operações com grande rentabilidade financeira e se dedicou, por exemplo, a fazer uma fábrica de projetos, e um dos grandes gargalos que a gente tem no Brasil é a preparação de bons projetos, e estamos aqui do lado da Baía de Guanabara para contar a história para vocês, por exemplo, da privatização da concessão da SEDAI, que é o maior projeto de impacto ambiental da América Latina que eu tenho conhecimento, só citando como exemplo dessa nossa fábrica de projetos. Na hora que o banco começou a atuar com isso, em apenas 3 anos, o banco se tornou o maior estruturador de projetos do mundo. Na hora que o banco ele entende que ele está aqui para abrir mercados, e não necessariamente para fazer o maior volume financeiro de operações possível, a gente lançou, por exemplo, há 3 dias atrás, uma chamada pública para compra de créditos de carbono, onde o BNDES vai comprar 100 milhões de reais em crédito de carbono, e 100 milhões de reais para um banco que tem 120 bi de patrimônio não é muito dinheiro, então não é uma atividade que o banco faz de forma dedicada em termos financeiros, mas é uma atividade que abre o mercado, cria um mercado novo. Então a gente está se destacando como um dos agentes líderes nessa construção de tecnologia de novas finanças verdes, e esse lançamento do mercado de crédito de carbono é um exemplo que ilustra isso. Outro exemplo da transformação que isso traz é o banco, depois de vários anos, passar a listar entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil. Uma marca que há muito tempo tinha problemas reputacionais e hoje é visto aí como um dos grandes pilares de reconstrução do Brasil nessa nova economia verde. E eu estou citando essa série de exemplos para vocês para ilustrar como isso é potente, como ao transformar a visão da empresa do modelo antigo, do unidimensional, para o modelo multidimensional de criação de valor, focado no impacto, atrelado em propósito, os resultados eles são rápidos e potentes e perenizam as empresas. O BNDES é só um exemplo dessa história.
E aí, colocando o BNDES dentro do contexto do Brasil, a gente tem a obrigação de estar fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês. O Brasil está vivendo hoje um momento único, um momento muito importante na nossa história. Naturalmente, você passar por uma pandemia não é algo legal, você passar por uma pandemia é algo desafiador para qualquer pessoa, para qualquer família. Naturalmente, você viveu um conflito mundial, uma guerra na Europa, por exemplo, não é algo legal, é um negócio difícil para quem está lá e para quem está longe, é um problema humanitário seríssimo. Mas todas essas transformações que o mundo passa hoje em relação à conscientização da sustentabilidade, em relação a você ter que considerar no seu dia a dia os aspectos climáticos, em relação a você tratar comida como algo essencial e relevante, em relação a você ter a segurança energética de fontes limpas como algo material para decisão e gestão de qualquer empresa em qualquer país, tudo isso reposiciona o Brasil num eixo muito potente, num eixo de muita possibilidade de crescimento para o Brasil. Então, o que o BNDES tem feito e vai continuar fazendo é atuar como uma espécie de hub de desenvolvimento para o Brasil. E esse hub de desenvolvimento multidimensional. O banco ele tem capital financeiro para isso, o banco ele tem capital intelectual para isso, o banco tem capital reputacional para isso, e o banco tem articulação, tem acesso a atores públicos e privados para fazer isso acontecer. Então, o pedido que eu faço a vocês todos que estão aqui hoje e a todo o Brasil é que modernizem e adaptem a forma de ver o valor de um banco público, de um banco de desenvolvimento. O sucesso de um banco desse não vai ser medido pelo tamanho da carteira, pelo tamanho de lucro. Novamente, um banco que deu o maior lucro no ano passado da história do sistema financeiro brasileiro. O banco como esse, ele vai ser medido pelo valor de maior impacto que ele causa para a sociedade brasileira. E como é que a gente vai fazer esse impacto acontecer? Inovando, trabalhando em parceria, abrindo mercados e modernizando o nosso Brasil. Então, quanto mais a sociedade brasileira usar esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social como um hub de desenvolvimento, um hub de inovação, um hub de criação de soluções e um hub de abertura de mercados, mais a gente vai estar potencializando esse ativo que o Brasil construiu ao longo de 70 anos. E eu falo sem nenhum risco de errar aqui, tá, pessoal? Eu estou nesse segmento de banco de desenvolvimento há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, e tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro. E posso dizer para vocês, o banco de desenvolvimento que a gente tem aqui no Brasil não deixa a desejar a nenhum banco de desenvolvimento no mundo. Eu brinco que a gente pode jogar qualquer campeonato, pode jogar Eurocopa, pode jogar final do Mundial em Abu Dhabi, pode jogar Champions League, qualquer coisa a gente pode jogar. A gente pode até perder o jogo, mas vai ser jogo duro. Então, a gente tem no BNDES, um banco que foi construído ao longo de 70 anos, um ativo exemplar e que a gente tem que maximizar a sua utilização. E essa nossa estratégia, essa história que eu estou contando para vocês, está sendo seguida como exemplo, como referência mundial desse novo posicionamento dos bancos de desenvolvimento. Só que para que isso perdure, para que isso seja maximizado, é importante que a sociedade, governos estaduais, governo federal, empresas privadas, academia, ONGs, que toda a sociedade use, no bom sentido, essa plataforma do banco para criar soluções, para inovar, para abrir mercados e gerar impacto. E com certeza, ao fazer isso, o banco vai gerar mais resultado financeiro, porque o resultado financeiro não vem só de uma atuação unidimensional, mas vem da criação de valor para a sociedade como um todo. E aí, para fechar aqui a minha fala, eu queria deixar um convite, dado que a gente está numa feira de blockchain, no hackathon. Eu não sei se o slide já está pronto. Aí, obrigado, me ajudaram. Fazer um anúncio aqui que a gente está lançando em primeira mão, para dar um exemplo de tudo isso que eu estou falando para vocês. Isso aqui é só um exemplo a mais dessa contextualização de como o BNDES, nessa nova estratégia, tem se posicionado como um criador de novos mercados e como um inovador. A gente está lançando hoje uma chamada pública, uma chamada aberta, um hackathon para microcrédito. Então, vocês podem se questionar, caramba, o BNDES está operando em microcrédito? Sim, nós estamos operando em microcrédito.
E lembrando que o BNDES é um banco de atacado. O BNDES não tem agência comercial, não tem conta corrente. É um banco de atacado que atua, como a gente fala, no segundo piso. Só que a gente entende que a gente pode ser muito efetivo e contribui bastante para essa agenda que tem um impacto social enorme, que é a agenda do microcrédito. Então, a gente está lançando uma maratona de inovação para criar soluções conjuntamente com a gente no tema de microcrédito. E as informações estão aqui nesse código QR. Peço a vocês que ajudem a gente a divulgar. E quanto mais gente nos ajudar a criar soluções em relação ao tema, mais impactante o banco vai ser, mais mercados a gente vai abrir e mais impacto na vida das pessoas a gente vai fazer. E quando o microcrédito, uma operação dessa, ela tem tickets de às vezes R$5 mil, R$10 mil, R$8 mil. Então são operações difíceis de fazer. E o banco investe muito mais tempo fazendo isso do que eventualmente liberar R$8 bilhões para uma empresa grande. Mas na hora que a gente junta aqui 100 empreendedores, junto um governo de estado, junto o governo federal, junto uma secretaria, junto uma academia, junto a pessoas da comunidade, junto a programadores, e junto a gente cria uma solução que possa ser espalhada pelo Brasil, esses 5 mil, 8 mil, 10 mil reais vão servir de exemplos de coisas que podem transformar o Brasil. E essa aqui é uma das agendas que pode transformar o Brasil, a agenda do microcrédito, que a gente está lançando hoje, vai estar divulgando mais tarde. E novamente convido a todos a olharem ali o site, vamos estar divulgando mais tarde uma chamada pública para que o Brasil inteiro possa nos ajudar a construir soluções para o microcrédito. Esse aqui é só mais um exemplo do que eu procurei falar ao longo dessa minha explanação. Queria novamente agradecer aqui ao Hack in Rio pelo convite. Espero que tenha aqui provocado alguma coisa em vocês, tenha deixado alguns pensamentos. E, por favor, olhem o BNDES como um exemplo de empresas que focam no propósito, na inovação, no impacto, e ao fazer isso geram mais resultados financeiros e melhoram também a vida do cidadão, melhoram o meio ambiente e tornam o Brasil um país mais feliz, mais próspero. Obrigado a todos e tenham um bom dia aqui na palestra. Gustavo, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês por esse brilhante painel, esse início, uma apresentação incrível que cada um fez. Nós faremos agora um intervalo de 15 minutos e meio-dia voltaremos com o próximo painel. Muito obrigado, agradeço muito a presença de cada um de vocês.